A gente já está quase uma hora falando de Venezuela, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Brasil, porque aqui também tem treta, e tem treta para todos os lados, né? Como a gente sabe, porque aqui também tem treta entre oposição e situação. E a gente vai falar agora de quem? André Janones, que está sempre envolvido em alguma dessas tretas aí que são verificadas. O que aconteceu em relação ao deputado federal André Janones? Ele se envolveu ali numa confusão com dois homens no shopping Brasília ontem, Brasília Shopping, e postou nas redes sociais. Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas, ele colocou nas suas redes sociais. Tá aqui, ó, o post dele. Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas. Eu estava jantando, tentaram me intimidar, vieram filmando e com discurso fascista. Coloquei os dois vagabundos para correr. Pensaram que eu ia abaixar a cabeça, horrorizado e sair calado? Quebraram a cara. A gente tem um trechinho aí do vídeo, ele foi cercado por seguranças e foi retirado do shopping. Você é apoiador do nazista, ele é uma fascista, matou 700 mil pessoas, eu matou 5 pessoas, Tá cuspindo no cara. Um dos vídeos dá ali a sensação de que ele teria cuspido em um dos homens. Que cena, né, Josias? Isso aí é um retrato, né, do que está acontecendo no nosso país, envolvendo políticos brasileiros, aqueles que foram eleitos, como André Janones, né, deputado federal, representando o povo brasileiro em Brasília, e a gente vê cenas como essa. Como que a gente pode analisar e entender uma cena como essa? É um retrato deplorável do momento que nós estamos vivendo, né, Fabiola? Hoje é muito comum, na cena pública, você encontrar pessoas que filmam determinada cena com o propósito de colocar depois nas redes sociais, e ao filmar, elas provocam mesmo o personagem que desejam retirar do sério para que ele saia do sério, né? E um representante da sociedade ou de parte da sociedade não pode reagir dessa maneira, né? E o André Janones, ele se desqualifica ao reagir de forma tão desqualificada contra a desqualificação, né? Então ele deveria primar pela qualificação e não pela desqualificação, mas é o que ele faz sempre. Ele se iguala a quem o ofende quando imagina que, reagindo da mesma maneira, da mesma forma desqualificada, ele vai se revelar superior. A meu juízo, se iguala e se iguala por baixo, né? E o Janones vem se igualando por baixo em outras matérias, né? Ele se especializou durante a campanha eleitoral em fustigar o bolsonarismo nas redes sociais, né? Foi o lugar-tenente do petismo nas redes sociais, representou o Lula nesse embate direto com os devotos do Bolsonaro. E depois se verificou, depois da eleição, que ele estava metido num caso de rachadinha, né? A mesma rachadinha que notabiliza a família Bolsonaro. E aí ele reagiu tentando negar algo que está, inclusive, gravado, né? E passou a se comportar, neste caso da rachadinha, de forma assemelhada aos bolsonaristas, né? Desqualificando a investigação em vez de se qualificar, em vez de mostrar que aquilo era uma inverdade. Então já há processo, inclusive, contra ele, tramitando no Supremo Tribunal Federal, investigação, né? Ainda estamos na fase da investigação, mas, a meu juízo, o André Janones é hoje um representante desta área, desse lusco-fusco digital que introduz a política brasileira num submundo que não condiz com o que os representantes ou os representados a sociedade que se julga representada no Congresso gostaria que fosse, né? Costuma-se dizer, Fabiola, que o Congresso é a casa do povo, né? Que o Legislativo é a casa do povo. Pode ser, mas é muito difícil
retirar esses atuais inquilinos. É muito difícil desalojar, despejar inquilinos como o Janones, inclusive porque quando o Conselho de Ética teve a oportunidade de analisar o caso dele e dos bolsonaristas, todos os que chegaram no Conselho de Ética por desqualificações assemelhadas, sempre o Conselho de Ética dá um jeito de arquivar. Então, impera ali uma atmosfera, uma regra segundo a qual uma mão suja a outra e todos eles se poupam. Até o Guilherme Boulos contribuiu com um parecer esquisito para que o caso do Janones fosse arquivado. Então, essa cena, Fabiola, ao contrário do que imagina o Janones, que ele saiu bem, deu uma de valentão e que, portanto, se distinguiu positivamente de quem o atacava, ao contrário disso, está todo mundo nivelado por baixo. E a gente fica pensando, né, Thales, sobre esse comportamento do Janones e que tipo de punição um deputado federal pode ter, ou é assim mesmo, é aceitável que ele se comporte dessa maneira, porque, de certo modo, isso acaba trazendo um recado para os eleitores. Tem gente aqui no chat falando, ele tá certo, não dá para tolerar mesmo, eu também não tolero, e assim vai impulsionando as pessoas e os brasileiros a agirem da mesma forma. É uma tristeza isso, porque é assim que o Brasil está realmente, né? Tem gente que não fala com o outro, rompeu amizade, rompeu relacionamento, até da família. E os políticos brasileiros seguem se comportando assim. E assim a gente pôde ver o Janones respondendo dessa maneira a uma provocação. Certamente foi muito provocado, né? O que é muito incômodo também, né? Mas como agir numa situação como essa? Ele precisa ser punido, Janones, por se comportar assim? Bem, o Janones é uma imitação dos bolsonaristas à esquerda. E ele é um pecado do qual o PT vai ter que se penitenciar. E já está se penitenciando, tendo que pagar esse pecado. O Boulos foi colocado como relator lá do processo dele na comissão de ética. O Boulos teve que trabalhar para a absolvição dele e acabou se queimando, está sendo usado na campanha eleitoral essa atuação do Boulos contra ele. É um pecado que o PT vai ter que... Agora, a internet é outro pecado que a sociedade vai ter que... com o qual a sociedade vai ter que conviver para passar a uma nova fase. A gente ainda não sabe lidar com a internet. Então, gente como o Janone e as pessoas em geral que estão na internet fazendo futrica, uns cobrando do outro, batendo no outro, xingando a mãe do outro, e encontrando na rua e vendo aquela pessoa que encontrou na internet e polarizando, isso não vai ter como a sociedade se desfazer da internet. É um fenômeno que veio para ficar e com o qual a gente vai ter que aprender a conviver sem destruir a sociedade. Isso ainda é outra penitência que nós vamos todos ter que pagar por causa disso. Porque o Janone é um produto da internet, da polarização da internet. Os bolsonaristas, o bolsonarismo é outro produto da polarização da internet, dessa coisa vazia de você chegar xingando, sensacionalista. Quanto mais você xingar e for sensacionalista, mais audiência você vai ter. Você vê um cara como Pablo Marçal, que ele conseguiu botar a fortuna dele, duplicar a fortuna dele em 2 anos, porque a custa de sensacionalismo, a custa de ser coach de internet, esse tipo de coisa. É um novo mundo estranho. Aliás, lembra bem aquilo que o Tim Walz, que é o novo vice da Câmara lá nos Estados Unidos, que ele fala dessa gente é estranha, né? É estranho, é a nova onda do mundo. Vai precisar mudar. E a gente vai ter que pagar esse preço, viver com esse pecado.